Vamos lá. Bem, então, vamos dar as boas-vindas para quem já chegou aqui, está conosco. É uma satisfação poder recebê-los neste momento, né? E você quer colocar a apresentação, Cirille? Vamos lá. Para a gente poder começar a usar um pouco do recurso visual para nos apoiar? Chegou? Chegou, está aqui. Confiança está em tudo. Bem. Então, eu acredito que, assim, tem algo que nos conecta, né? O interesse em saber, em conversar sobre esse tema. Entre outras coisas, outras similaridades, outros pontos de convergência, esse é um tema que conecta todos que estão aqui de alguma maneira, para falar e ouvir e perguntar e satisfazer curiosidades e dúvidas a respeito desse tema e a respeito dessa metodologia que o Cirille vai com maestria contar para nós, para que a gente possa conhecer um pouco mais, beber dessa fonte. E pode passar, Cirille. Vamos lá. Pode mudar de slide aqui, por favor. E trago para vocês, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu ainda não sou associada, não sou parceira formal do Cirille. E numa conversa que nós tivemos, eu fiquei muito entusiasmada com o tema, e aí, na nossa conversa, surgiu a possibilidade de fazermos esse encontro. E por que me chamou a atenção esse tema? Me chamou a atenção esse assessment, que é essa entrega tão especial que eu vivenciei já como, né, recebendo a devolutiva do assessment que eu fiz, e fiquei muito entusiasmada porque conecta muito com as minhas entregas. Desde o começo da pandemia, eu vim ensaiando em sair da consultoria da qual eu era sócia, e eu queria muito colocar no mundo essa marca, que é Cuidando de Quem Cuida, que tem como foco cuidar de pessoas, assim como vocês que cuidam de negócios, de pessoas, de times, de famílias, de filhos, de alunos, enfim. E eu fiquei tão impressionada com o retorno do assessment que o Cirille fez comigo, que eu falei, nossa, conversa muito com os meus temas, conversa com as minhas entregas, eu quero. E aí a gente conversando, né, na nossa conversa surgiu essa possibilidade de vir aqui na noite de hoje, trazer esse tema para várias outras pessoas que podem se beneficiar e quem sabe, estou querendo muito criar junto de vocês uma certificação, uma turma. De repente a gente cria aqui, né, Cirille, uma turma especial para caminhar junto e fazer juntos essa certificação. Porque o Cirille, eu não sei, ele vai contar isso para vocês, mas já conto aqui de bate-pronto, que ele vai parar de fazer essa certificação e vai ser online, vai ser assíncrona, né, Cirille? Cada um vai poder fazer a certificação no seu momento. Eu falei, não, eu quero fazer com você. Eu não quero fazer online, vai ser, mas eu não quero fazer só eu e o computador, eu quero ter o professor ali, o mestre, o criador dessa metodologia. Então, ainda é tempo, por isso que a gente resolveu fazer isso logo. E obrigada, Cirille, por ter aceito a minha ideia, o convite, para a gente poder estar aqui na noite de hoje. Obrigado você, Ângela, por toda essa organização e por toda essa preparação, esses convites de todas essas pessoas. Nós tivemos, não sei exatamente, mas mais de 50 pessoas inscritas no grupo. Hoje nós somos quase a metade, né? Provavelmente também pessoas que vão se conectar aí, né, depois para poder assistir. Né? Depois a gente compartilha o link da gravação para quem não pôde participar. Vou me apresentar rapidamente para vocês e contar um pouco de onde vem essa tal da confiança, como que isso surgiu na minha vida, o que me fez buscar isso, né? Bom, eu sou francês, né? Não estou na França, não estou em Paris, gente, eu estou em São Paulo, em Brasil, mas é a melhor foto que eu encontrei para poder colocar no fundo. Eu sou nordestino lá da França, eu me formei em engenharia mecânica e cheguei no Brasil em 2001, então tem 21 anos que eu estou aqui no Brasil
E os 14 primeiros anos da minha vida, eu fui diretor-geral de multinacionais aqui no Brasil, e principalmente de empresas de serviço de tecnologia. E por que isso foi importante na minha vida? Porque para você vender serviço, você precisa da confiança. Você vender um produto, a pessoa compra a qualidade do produto, né? Ele avalia o produto mas quando você vende serviço, na verdade, você está vendendo uma promessa, você está vendendo um sonho. Então a confiança ela sempre fez muito parte assim do meu dia a dia profissional. E sempre fui muito workaholic, e esse jeito workaholic me levou em 2013 a desenvolver um câncer fulminante que me dava 60 dias de vida. E eu tinha 30 tumores entre o pescoço e a cintura, e tumores que cresciam 1 centímetro por dia. Então o médico falou, olha, você tem 30 dias de consciência, 30 dias de coma, daqui 60 dias você está morto. Aí nessa hora você tem 2 opções, você aceita ou você não aceita. Eu falo que, com toda a minha arrogância, respondi para o médico, falou, olha, não senhor, ainda vou ter 50 anos de vida. E aí foi toda essa luta, né? Consegui vencer esse câncer de forma milagrosa, né? Se vocês quiserem, depois tem todo um canal no YouTube que conta essa história em detalhe. Mas superei esse câncer em 287 dias contra toda a expectativa científica dos médicos. Eu não terminei o 3º protocolo de químio de 8 que eu era previsto fazer para poder eliminar os tumores. Bom, uma vez que eu vivenciei esses milagres, eu parei um pouco, falei, cara, mas isso não é de graça, cara, alguma coisa, né? Tem gente que morre por muito menos que isso, né? Então, tem algum propósito isso. Eu fui atrás desse propósito, decidi sair do mundo corporativo, me dei um ano um ano sabático. Eu fiz todos os cursos que vocês podem imaginar que existe de autoconhecimento em São Paulo. Coaching, PNL, inteligência emocional, enfim. Por quê? Porque como engenheiro eu precisava fazer uma engenharia reversa daquilo que tinha acontecido comigo, eu precisava entender. E aí eu defini meu propósito, consegui definir um propósito realmente muito, muito forte para mim, que é de impactar a humanidade de maneira significativa, por meio da transformação das pessoas, isso de maneira direto e indireto. E hoje 100% da minha vida é pautado nisso. Eu tenho várias empresas, né, vou falar hoje do StarTrust, que é um produto da X-Science, que é uma startup que eu fundei em 2020. Tem minha consultoria também, a CBS Partners, mas 100% do que eu faço, estar com vocês hoje, está pautado nesse propósito. E aí eu falei, tá bom, como que eu vou viver isso? Aí eu comecei a montar a minha consultoria, comecei a atender coaching, o que eu conhecia era o mercado corporativo. Então, comecei a trabalhar no mercado corporativo e me deparei na frente de diretorias de altíssimo nível. Eu olhava para as pessoas que estavam na minha frente e falava, gente, quem sou eu para ensinar qualquer coisa para esses caras? Olha o nível deles. Pessoal com 2 MBA internacional, pessoal falando não sei quantos idiomas, tinha viajado o mundo, pessoas com muita experiência. E aí eu comecei a me perguntar, mas o que está faltando nessa empresa para dar certo? Pô, os caras têm dinheiro, eles têm todos os recursos tecnológicos que você pode imaginar e sonhar, eles têm estrutura física, eles têm os melhores profissionais do mercado, e mesmo assim tem uma coisa que não dá, não está funcionando. E aí eu comecei a pesquisar e o que me dei conta é que faltava nessas empresas era a confiança. Atrás de todo CNPJ, gente, existe a CPF. Não se faz negócio entre CNPJ, se faz negócio entre CPF. E não tem negócio sem relacionamento. E não tem relacionamento sem confiança. E aí eu comecei a ir atrás dessa tal da confiança, porque eu precisava tangibilizar isso, era muito subjetivo. E aí eu fui atrás de livro, fui atrás de palestra, fui atrás de... E por incrível que pareça, e isso a nível mundial, tá, gente? Eu encontrei muito poucas coisas, muito pouco. E então eu falei, não é possível que para um tema tão importante não tem nenhuma pesquisa, não tem nada assim muito consolidado. Encontrei vários livros, cada um com sua fórmula da confiança, e não tem nada errado naquilo que eles falam, mas não tinha nada tangível, prático, que me permitisse medir isso nas empresas e trabalhar isso de forma concreta. Até que um dia encontrei um francês que se tornou meu sócio, que se chama Eric Chabot, na França, que é palestrante, que é especialista no tema da confiança lá, e ele tinha desenvolvido um treinamento, um workshop sobre a confiança. Eu falei, bom, essa é a coisa mais concreta que eu encontrei, né, além dos livros. Então eu falei, vou fazer esse curso. Então eu fui para a França fazer esse curso, me formei com ele,
E ele ensinava, na verdade, o que eles chamavam dos hábitos da confiança. Esses hábitos da confiança surgiram depois de uma pesquisa que começou em 2012, ou seja, 10 anos atrás. Em 2012, o Senado francês encomendou uma pesquisa na França para justamente estudar as relações da confiança entre o governo e a sociedade. E para isso se formou um grupo que eles chamaram de think tank, né? Criaram um think tank com mais de 100 pessoas, de todos os horizontes que você pode imaginar, todo tipo de profissionais, todos os, né? Um grupo bem diverso, para poder justamente estudar a confiança. E aí o que fizeram? Eles faziam os encontros, e em cada encontro, essas 100 pessoas tinham que trazer histórias reais que tinham acontecido com eles, em que eles tinham vivenciado alguma situação de confiança ou alguma situação de desconfiança. E aí, cada um contava a sua história, e os outros 99 escutavam e tentavam analisar que comportamento estava por trás dessa história. E eles começaram a listar isso. Foram listando, até que eles começaram a triar isso. Foi uma pesquisa de 3 anos, isso. Depois de 3 anos, eles compilaram tudo isso e chegaram, então, nos hábitos, né, que eles chamaram de hábitos, os hábitos da confiança, que são os comportamentos realmente que geram confiança ou que, na falta de, geram desconfiança. E o Henrique montou um treinamento sobre isso e aí ensinava esses hábitos nas empresas. E eu fiz esse treinamento, me certifiquei com ele, só que mesmo assim eu ainda não estava satisfeito. E aí voltei para o Brasil e eu falei, sabe de uma coisa? Se não tem ferramenta, eu vou criar. E aí a gente partiu para criar, então, o primeiro assessment que media a confiança, baseado em comportamento. Então, eu já tinha bastante experiência em assessment, já tinha me formado e certificado em vários assessments ao redor do mundo, certificações internacionais, que você pode imaginar. Então, eu já tinha pesquisado bastante, eu tinha feito bastante engenharia reversa desses testes, porque para mim convencer de um teste, eu precisava fazer engenharia reversa, né? E aí, a partir dessa experiência, a gente criou o primeiro algoritmo. E a gente começou a testar nos clientes da CBS Partners. E a gente percebeu que funcionava. E não só funcionava, como impactava realmente as pessoas. Porque quando você mexe com as relações numa empresa, você não mexe somente com o negócio, você mexe com as pessoas. E as pessoas, elas voltam para casa e elas percebem que, na verdade, a confiança está em tudo, realmente. E a relação que eu tenho com meu vizinho, a relação que eu tenho com minha esposa, com meu esposo, com a família, com a sogra, com tudo. Então, quando as pessoas começavam a entender realmente aquilo que estava acontecendo nos relacionamentos deles, isso realmente impactava eles. A gente recebeu inúmeros feedbacks. E aí, nos últimos 4 anos, a gente tem aplicado isso nas empresas. Até que chegou a um ponto em que a gente falou, cara, isso aqui não pode ficar só para nós. Isso aqui não pode ficar só para a CBS. E aí decidimos, então, fundar a X-Science, que tem como único propósito desenvolver assessment. Então, X-Science é uma startup, uma HR-Tech, que é focada em desenvolver assessment. StarTrust é o primeiro que estamos lançando, mas já temos outros, né, no forno. E é um produto hoje inédito. Então, eu vou apresentar justamente um pouco o StarTrust hoje. Eu quis fazer um pouco essas introduções para que vocês saibam de onde vem, né? De onde vem esse tal de StarTrust, né? Então, eu tenho um pequeno vídeo, justamente, do Simon Sinek, que fala sobre a confiança. Talvez vocês já conhecem esse vídeo. Mas o que é interessante, o que eu quero trazer para vocês é que o Simon Sinek começou a falar da confiança em 2011. Ou seja, gente, não é de ontem que a gente está falando da confiança. Não sou o único a falar da confiança. Tem inúmeras pesquisas já que falam sobre confiança. Pega o Great Place to Work, né, as melhores empresas para se trabalhar. Um dos maiores pilares deles é a confiança. Vamos passar rapidinho esse vídeo e depois a gente vai continuar. Eu trabalhei com a Marinha Americana. Eu perguntei a eles, como vocês escolhem os caras que participam do SEAL Team 6? Porque eles são os melhores dos melhores dos melhores. E eles desenharam um gráfico para mim. E de um lado eles escreveram a palavra performance e do outro lado eles escreveram a palavra confiança. A maneira como eles definem os termos é performance no campo de batalha e performance fora do campo de batalha. Então, essas são suas habilidades. Você fez seus ganhos trimestrais, como você desejar traduzi-lo. Performance é tradicional. É assim que você é fora do campo de batalha? Que tipo de pessoa você é? Do jeito que eles colocam, eu posso confiar em você com a minha vida, mas eu confio em você com o meu dinheiro e minha esposa? Isso foi o que eles me disseram.
Ninguém quer uma pessoa com baixa performance e pouca confiança, claro? Claro, todo mundo quer essa pessoa, o alto performance e alta confiança. O que eles aprenderam é que essa pessoa de alta performance, de baixa confiança, é um líder tóxico e um membro da equipe tóxico. Eles preferem ter um desempenho médio de alta confiança, às vezes até um baixo desempenho de alta confiança, é uma escala relativa, do que ter essa pessoa. Esta é a organização com a maior performance do planeta, e essa pessoa é mais importante para eles do que essa pessoa. E o problema dos negócios é que temos métricas divergentes. Temos 1 milhão e uma métrica para medir a performance de alguém, e insignificantemente nenhuma métrica para medir a confiabilidade de alguém. Então, o que acabamos fazendo é promover ou bonificar a toxicidade em nossos negócios. O que é ruim para um jogo longo porque eventualmente destrói toda a organização. A ironia é que é inacreditavelmente fácil de encontrar essas pessoas. Vá para qualquer equipe e diga quem é o idiota. Todos eles apontarão para a mesma pessoa. Da mesma forma, se você for a algum time e disser em quem você mais confia, quem sempre te apoia e quando as fichas caírem estarão lá com você, eles também apontarão para a mesma pessoa. É o líder natural mais talentoso que está criando um ambiente para todos terem sucesso e eles podem não ter a melhor performance individual, mas essas pessoas você deve mantê-las na sua equipe. Eu gosto desse vídeo porque esse vídeo é muito antigo. Ele fala justamente que não tem indicadores para confiança. A questão é que agora nós temos. Eu vou mostrar para vocês que justamente o grande propósito de StarTrust é trazer indicadores. StarTrust não vai resolver o problema das empresas, mas StarTrust ele vai acender a luz. Eu falo que todo mundo na sua vida tem um quarto bagunçado para arrumar. Toda empresa tem um quarto bagunçado para arrumar. Só que hoje as pessoas elas tentam arrumar o quarto no escuro. Então, claro que fica muito mais difícil você arrumar um quarto no escuro, porque você tropeça, você derruba as coisas, você não consegue ser eficiente. O assessment, o grande poder do assessment é acender a luz na vida das pessoas, e acender a luz na vida das empresas. E a partir do momento que a gente tem a luz acesa, a gente começa a enxergar aquilo que a gente pode fazer. A gente já não derruba mais as coisas, a gente já não atropeça. A gente consegue ser muito mais eficiente. E cada empresa e cada pessoa vai ter o seu jeito de arrumar seu quarto, mas com muito mais eficiência. Então, um grande poder do StarTrust é justamente ser uma luz das pessoas para mostrar o quanto, na verdade, eles têm relacionamentos produtivos, não, o quanto eles têm comportamento que afasta o que aproxima eles das outras pessoas. Isso se aplica na vida das pessoas. Então, o StarTrust se aplica a todos. Claro que hoje, no nosso mercado, né, imagino que a grande maioria de vocês aqui são coaches, são mentores e tudo mais, a grande maioria trabalha com empresas, porque é as empresas que pagam melhor. Então, nós temos um grande foco voltado para as empresas. Mas o StarTrust se aplica em tudo. Nós já fizemos projeto em hospitais durante a pandemia. No terceiro mês da pandemia, um dos maiores projetos do StarTrust foi justamente em hospital. Porque 40% das pessoas estavam pedindo justamente afastamento, por medo, por insegurança, e com razão. O começo da pandemia foi terrível para todo mundo. Imagina um hospital, quem está na linha de frente. Como que você funciona com um hospital com 40% a menos, menos de 40% dos seus efetivos? Você não funciona. Então, nós fizemos um trabalho com a liderança, justamente para poder promover confiança e, a partir dessa confiança, fazer com que essas pessoas voltassem a trabalhar. E nós conseguimos fazer isso. Isso é um dos maiores cases que nós tivemos com StarTrust, né, em plena pandemia. E eu acho que essa pandemia, o afastamento, o distanciamento das pessoas fez com que realmente as pessoas, de uma certa forma, aumentou muito a desconfiança nos relacionamentos entre a liderança, os subordinados e assim por diante, né? Então, aqui tem alguns dados aqui na tela que mostram justamente algumas pesquisas, e algumas pesquisas são antigas, né? 2016, 2019, ou seja, tem umas pesquisas que já faz um certo tempo que falam de confiança. Então, esses números são números de mercado, são números de pesquisa. Esses números e aquilo que vocês podem oferecer a partir do momento que você começa a dominar a confiança. Qual é a empresa que não gostaria de ter esse tipo de números dentro da sua empresa? Qual é a empresa que não quer 106% a mais de lealdade na sua empresa? Imagina uma empresa de serviço que depende das pessoas. É diferente de uma linha de produção em que o cara tem que apertar o botão. Pega qualquer empresa de serviço. A gente vai começar agora
um projeto com um call center que tem 5.000 pessoas. 5.000 pessoas no call center. O call center, ele vive diretamente de relacionamento. O negócio dele é relacionamento, né? Então, a gente tem a oportunidade justamente de ter esses números, de oferecer esses números no mercado. Eu trabalhei... Como já um pouco introduzi, o futuro já mudou, né? Já chegou o futuro. A gente está falando de novo normal, de nova realidade. O fato é que os líderes daqui para frente têm que ser promotores de mudança, só que a mudança gera insegurança. Então, do outro lado, ele vai ter que ir compensando sendo um promotor de confiança. A mudança, antigamente, ela demorava 10 anos para acontecer. Agora, ela acontece em um mês. Então, o líder, ele tem que ser um promotor de mudança, isso gera insegurança e, do mesmo tempo, ele tem que promover confiança. Então, o primeiro requisito que vai ser cobrado dos futuros líderes é a capacidade justamente de promover essa confiança, né? De engajar as pessoas para a confiança. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não confia nas suas metas, se você não confia no seu projeto, você não faz negócio. Não vai, né? Eu vou apresentar rapidamente, talvez alguns já assistiram, mas o vídeo institucional do Star Trust, que justamente relata um pouco, de forma bem sucinta, um pouco o que já é o Star Trust. Sabe aquela situação em que você sente que tem algo errado no ar, mas não sabe explicar o que é? Às vezes, por melhores que sejam nossas intenções, nossos comportamentos podem demonstrar desconfiança e fazer com que as pessoas ao nosso redor adiem decisões, recusem propostas ou até mesmo se afastem de nós. E se você pudesse entender essas situações? Imagine dominar os comportamentos que promovem confiança e entender aqueles que geram desconfiança. É esse o poder de Star Trust. Star Trust é mais do que um diagnóstico dos seus próprios níveis de confiança. Ele aumenta a sua performance e melhora a qualidade dos seus relacionamentos. Com décadas de experiência no meio corporativo, constatamos que a confiança é um dos principais freios no desenvolvimento das organizações. Depois de anos de pesquisa e explicações práticas, identificamos os 3 eixos e as 9 dimensões da confiança. Desenvolvemos, então, uma metodologia de medição e análise destes elementos, aplicável a qualquer relacionamento. São 9 dicotomias, ou seja, 9 habilidades que podem promover confiança ou gerar desconfiança. A confiança está presente em toda a nossa vida. Por isso, escolhemos medi-la de forma específica nos diferentes ambientes em que vivemos. Criamos, assim, vários questionários e relatórios, realmente representativos dos âmbitos nos quais nos relacionamos. Seu relatório apresentará vários resultados que lhe permitirão entender exatamente o que está de fato acontecendo nos seus relacionamentos. Assim, você poderá identificar com facilidade em qual momento você suscita desconfiança e quais comportamentos você precisa mudar para promover confiança. Não existe diploma para a confiança. É uma competência que requer uma atenção constante. Comece agora. Basta preencher um questionário online e você receberá uma devolutiva de um consultor Star Trust que lhe ajudará a elaborar um plano de ação personalizado. Decida desde já melhorar sua qualidade de vida e seu desempenho profissional por meio de relacionamentos saudáveis e duradouros. Como diz o ditado, confiança se ganha de gota e se perde de balde. A confiança começa consigo mesmo. Acesse agora a nossa página, conheça os casos de sucessos, veja como a Star Trust pode ajudar tanto você quanto a sua organização. Pense no quanto você pode ganhar a curto prazo, melhorando seu nível de confiança. Entre em contato conosco. Muito bem. Então, vem aí a pergunta
e o que esse tal de Star Trust oferece de fato. O que a gente ganha com isso? O que a gente recebe com isso, né? Primeiro, a nossa proposta é você passar por um treinamento. Esse treinamento se traduz numa certificação internacional em confiança. A certificação tem 15 horas de formação teórica e prática. Eu vou mostrar hoje, né, o que está incluído nessa formação, mas essa formação ela não termina aí. A partir do momento que você se certifica, você entra na comunidade Star Trust, onde você vai ter uma formação contínua. A ideia é justamente poder compartilhar a experiência, né? Falar de relacionamento é uma coisa que não tem fim, né? Então, não dá para você limitar isso a 15 horas de treinamento. Então, as 15 horas, na verdade, elas estão focadas em 100% em ajudar as pessoas a poder fazer a leitura e interpretação justamente dos resultados. Então, depois da certificação, você tem que ser capaz de fazer uma devolutiva. Isso é a certificação, né? Porque uma vez que você faz isso, trabalhar a confiança é pro resto da vida, né? A gente fala que não tem diploma para confiança. E, aliás, não é porque você se forma na confiança e que você entende todos as componentes da confiança que você é obrigado a confiar nos outros. Em alguns momentos, a gente vai ter que desconfiar porque a pessoa na tua frente não merece confiança, né? Mas, pelo menos, a gente vai poder entender o que está acontecendo. A gente vai poder identificar com clareza o que está acontecendo. Também a gente vai propor para vocês um plano de carreira com a possibilidade de se tornar trainer. E a gente está no começo, no lançamento aqui no Brasil, dessa ferramenta. A gente precisa de pessoas que se tornam trainer. Então, a gente tem um plano de carreira que também vou falar hoje. Depois a gente vai, né, a ferramenta ela nos permite, aqui a gente tem uma pequena ilustração, né, de uma tabela que representa um pouco essa tabela, como se fosse um mapa de calor do relacionamento da pessoa, né, em que a gente vê a cor que representa um pouco, essa cor ela representa uma escala, na verdade, de temperatura, né? Então, quando o relacionamento está muito congelado, muito frio, está em azul, quando a relação está muito quente, está em laranja. Só que a gente vai ver que, na verdade, o ideal seria de estar entre o amarelo e o cinza. Porque o azul você já está afastando as pessoas, né? E o laranja pode ser perigoso, porque o laranja é quem chama de zona A e C. Arrogância, ingenuidade ou confiança consolidada. Sabe aquelas pessoas que batem no peito e falam assim, todos os meus clientes confiam em mim. Então, você confiar demais, às vezes, pode ser ruim. Sabe aquela estatística que fala que a gente tem a maioria dos acidentes acontece no caminho de casa? Por quê? Porque justamente as pessoas são tão autoconfiantes que se descuida. E quando se descuida, passa a ter acidente. Então, confiar demais é ruim. As duas opostas são ruins. O ideal é ficar num clima temperado, né? Então, aqui, com clareza, você consegue identificar o que a pessoa faz, que são as linhas, como que as pessoas fazem, que são as três primeiras colunas à esquerda, e onde e com quem as pessoas fazem as coisas, que são as colunas de direita. E com esse cruzamento de informação, você consegue identificar de forma cirúrgica o que está acontecendo nos relacionamentos. Não vou me atrasar muito nisso, porque o objetivo de hoje não é fazer a certificação, mas é para mostrar para vocês que, de forma muito precisa, a gente consegue identificar. Essa tabela, ela pode ser individual, ou ela pode ser de uma equipe, ou ela pode ser de uma empresa. Então, a gente consegue compilar essas informações e ver de forma muito precisa, tanto a nível individual quanto coletiva, o que trabalhar com urgência para poder mudar os relacionamentos. Essa pessoa, por exemplo, claramente, você vê que ela se acha muito boa, ela tem uma autoconfiança muito alta, mas a confiança recebida é muito baixa, né? Ela está muito desconfiada com relação à confiança recebida. Você vê que ela tem um problema claro de autenticidade, por exemplo, com a hierarquia, né? Aqui, claramente, ela está dizendo minha hierarquia não é autêntica, eles são dissimulados. E ele também tem um problema na autoconfiança com a autenticidade, ou seja, ele não consegue ser verdadeiro na sua empresa, ele não consegue ser autêntico, né? É só algum exemplo que a gente pode mostrar, né? Depois a gente viu lá no pequeno vídeo que justamente a confiança ela precisa ser contextualizada. Para ser medida a nível de comportamento, a gente precisa contextualizar. Então, para isso, a gente criou vários relatórios, né? Esses são os 4 primeiros relatórios que a gente lançou e vai ter novos relatórios saindo. Então, a gente tem o Star Trust empreendedor, nós temos o Star Trust Manager, o Star Trust Employee e o Star Trust Personal. Lembrando que o Star Trust Personal é 100% gratuito e 100% automático.
Então, e ele não requer certificação, tá? Vocês podem, depois vou passar o link para vocês, para quem não fez ainda, vocês podem fazer esse teste e até divulgar para quem você quiser. É muito legal, porque ele permite ver como estão os relacionamentos também a nível pessoal. E, como é ilimitado, a ideia é que justamente a pessoa, de vez em quando, possa monitorar como estão seus relacionamentos. Então, se você fizer isso com regularidade, você pode acompanhar como estão seus relacionamentos. É muito interessante. E depois, talvez esse é um grande diferencial que a gente oferece, é poder justamente ter um uso ilimitado. Isso tanto na aplicação individual quanto coletiva. Por que a gente coloca o uso ilimitado? Porque nós queremos justamente democratizar o acesso a esse conhecimento sobre a confiança. E como não tem diploma para confiança, a gente quer justamente que seja uma ferramenta de monitoramento. Então, quando você faz um projeto, que seja um projeto individual de coaching, ou que seja um projeto de acompanhamento de uma equipe ou de uma empresa, você vai poder repetir quantas vezes você quiser o teste. Que você tem um pequeno grupo de 10 profissionais, ou que você tem uma empresa com 5.000 pessoas, você vai poder aplicar para todo mundo sem custo. Então, isso é um grande diferencial. Se você pega o modelo atual de qualquer ferramenta, do tipo DISC, MBTI, ou qualquer ferramenta de assessment hoje, você tem um custo unitário que te inviabiliza a possibilidade de você aplicar isso para muita gente. Então, com o Star Trust, isso acabou. Você vai poder aplicar isso para quantas pessoas você quiser, né? Isso é um grande diferencial. Bom, depois uma outra coisa um pouco inovadora que criamos é uma economia circular. Nós queremos que todo mundo ganhe nessa história. Então, a gente separou os 3 grandes atores do nosso negócio, né? Que são as empresas, o Advisor Star Trust e a X-Science. Então, de um lado, a X-Science vai indicar, as empresas podem comprar uma licença Star Trust, né? E nós vamos indicar os advisors. Porque uma empresa, por mais que o RH pode se formar ou se certificar, uma empresa que tem 5.000 pessoas, o RH não dá conta de fazer devolutivo, workshop e tudo mais. E muitas vezes o RH nem quer fazer isso, por quê? Porque ele é santo de casa. E santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, ele precisa de alguém externo justamente para poder trazer uma mensagem que ele não vai ser ouvida, né? Então, nós vamos indicar o Star Trust, os Advisors Star Trust. Então, a X-Science não vende serviço, ela só vende a ferramenta. Quem vai promover o serviço são os Advisors Star Trust, né? Então, nós vamos apresentar no site um banco de contatos, né, que vai ser triado por idiomas e por regiões. Eu quero saber quais são os advisors no Brasil. Eu quero saber quem são os advisors que falam espanhol. Então, no Brasil, pode ter gente que fala espanhol, né? Então, você pode ser chamado, de repente, ou pelo idioma ou pela sua localização. Depois, o Advisor Star Trust, ele vai vender seu serviço. E cada um de vocês tem a sua tabela de preço, tem o seu serviço, e você vai vender seu serviço a partir disso, que seja coach, que seja o próprio assessment com devolutivo, que seja um workshop, que seja um acompanhamento de longo prazo, de curto prazo, não importa. Cada um tem seu serviço e vocês vão vender. E vocês não devem nada para nós com relação a esse serviço que vocês vão vender. Então, cada um vai poder vender seu serviço, né? A partir disso. E a grande ideia é que justamente todos os clientes para quem você já... Sabe, às vezes a gente já deu a volta com os clientes, a gente já esgotou nos portfólios com alguns clientes. A ideia é que vocês possam trazer uma novidade para eles, né? E hoje uma novidade que realmente está super atual. E depois também vocês vão poder vender e indicar a própria plataforma Star Trust para seus clientes. E se os seus clientes comprarem a plataforma, vocês passam a receber uma comissão sobre essa venda. Essa comissão é recorrente, é vitalícia. Ou seja, enquanto o cliente pagar a licença, você continua recebendo essa comissão, né? Funciona um pouco que nem os corretores de seguro, né? Então, você ganha enquanto a empresa paga a sua licença, você recebe. Então, isso é uma oportunidade para começar a fazer uma renda recorrente. Então, você pode entrar no cliente e oferecer um workshop, oferecer um assessment, oferecer serviço com Star Trust. E se a empresa gostou e quer implantar isso na sua cultura como uma ferramenta corporativa, vocês vão poder oferecer essa ferramenta. Por que você ofereceria essa ferramenta? Porque, na verdade, a licença para a empresa ele geralmente é diferente do advisor, porque a licença para a empresa é um pouco mais parruda. Ela permite fazer uma gestão de departamento, uma gestão de liderança, uma gestão de pessoas. Então, é uma licença um pouco mais complexa, né? A licença do advisor é bem simplificada. Então, mas dessa forma vocês não perdem negócio, porque vocês continuam atendendo o cliente,
mas você não tem que se preocupar com a ferramenta, porque essa ferramenta foi internalizada no cliente, ok? Então, vocês não vão precisar, na verdade, fazer a gestão disso, né? O cliente já faz essa gestão. Isso é principalmente válido para grandes empresas, né? Geralmente, uma empresa pequena, uma empresa familiar, ela vai querer usando o seu serviço e você vai se virar com ela. Mas as grandes empresas, que são multinacionais, às vezes vão querer ter essa ferramenta internalizada. Bom, o que você vai aprender nessa certificação StarTrust? O que eu vou apresentar hoje é o primeiro nível de certificação que a gente chama de Executive Advisor, StarTrust Executive Advisor, ok? O primeiro módulo vai falar sobre os conceitos, né? Então, a gente vai analisar justamente quais são os comportamentos que geram desconfiança, o que gera confiança. Todos os conceitos sobre a confiança vão ser levantados nesse momento. A gente vai falar sobre a história, sobre a origem da metodologia, como que essa metodologia foi construída. A gente vai falar sobre conceito de assessment, como que o assessment mede, como que o algoritmo calcula isso, como que isso é feito. Depois a gente vai falar sobre realmente o modelo StarTrust, então como que são os níveis, dimensões, os ambientes da confiança. E aí a gente vai começar a olhar para os resultados que o StarTrust nos traz. Então, primeiro módulo, conceito, né? É mais a parte teórica. Depois a gente já começa a entrar na prática. O segundo módulo, a gente vai direto para a devolutiva. Então, a devolutiva é por que fazer uma devolutiva, qual o objetivo dessa devolutiva, o passo a passo. A gente já tem um roteirinho certinho de como você vai fazer uma devolutiva. Então, a gente já vai passar a ensinar vocês a fazer uma devolutiva e nós vamos treinar essa devolutiva, né? Ao vivo, diretamente com os participantes, né? Então, como que a gente faz a leitura dos gráficos, como que a gente interpreta a tabela StarTrust. A gente vai ter demonstrações, testes entre nós para poder fazer isso. A gente fala que a transformação ela tem que passar por um plano de ação. A consciência é o primeiro passo, então a devolutiva ela nos traz essa consciência, mas depois temos que partir para a ação. Então, quando a gente parte para a ação, realmente as coisas começam a mudar. E a gente tem que comprometer nos clientes com relação a isso. Então, aqui, no terceiro módulo, a gente traz justamente como montar um PDI, como trazer um plano de desenvolvimento realmente eficiente. Então, também nós temos um passo a passo, que já vem há 4 anos que a gente vem melhorando esse processo, e aí a gente vai ensinar justamente, né, como fazer isso. E cada vez a gente vai ter uma parte de teoria, a gente vai mostrar, vai ter uma demonstração, e depois da demonstração tem a prática entre vocês, tá bom? Porque a ideia é que você sai da certificação já fazendo, ok? Muito bem. Depois o quarto módulo vai ser, a gente vai falar de negócio. Né? Como que eu vou vender esse tal de StarTrust? O que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu posso aplicar isso no mercado? E a ideia é que as pessoas que participem da certificação já sejam preparados para poder sair da certificação vendendo. Então, vocês vão fazer a certificação em uma semana, na semana seguinte você já começa a vender. Então, nós vamos trazer técnicas de venda, como que a gente monta o elevator pitch, como que a gente prepara, como que a gente conecta isso com o nosso negócio. Então, realmente fazer esse trabalho de se preparar para poder vender confiança, né? Muito bem. Peraí, voltei para trás. E aí, vai ter uma provinha certificadora. Então, isso é importante para nós e realmente é aquilo que vai dar credibilidade também à sua certificação. Então, para ganhar a certificação, a gente pede 3 exercícios pro bono. Então, vocês vão convidar alguém da sua família, vocês vão convidar alguém, enfim, para fazer, vocês vão aplicar o teste para essa pessoa, e essa pessoa ela vai ter que fazer uma avaliação depois. Ela vai receber um link, ela vai fazer uma avaliação de como foi essa devolutiva para você. 3, mas não é o máximo. Vocês podem fazer quantos pro bono vocês quiserem. Depois de ter feito esses exercícios, vai ter uma provinha oral com o trainer, e a gente vai pedir para vocês nessa provinha para fazer uma interpretação da tabela. Então, queremos garantir que você saiba interpretar corretamente a tabela StarTrust. Ok? É possível que vocês não passem na prova. É possível. Mas não se preocupe que vocês têm uma quantidade ilimitada de possibilidade de fazer. Ou seja, a ideia realmente é que vocês acertem a prova. Então, vocês podem fazer a prova. Se vocês não passaram na prova, pode refazer até conseguir. Nós queremos garantir realmente que cada pessoa certificada tenha essa habilidade de interpretar. Por que isso é importante para nós? Porque
Na verdade, como a gente está falando que a confiança ela é contextualizada, a conexão do resultado junto com a pessoa que fez o teste é fundamental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar a pessoa. E vocês vão ver que na devolutiva é um diálogo que se cria entre a pessoa que recebe a devolutiva e o advisor. E justamente é que a partir desse diálogo se acendam essas luzes na vida da pessoa. Então, isso realmente tem que aprender a fazer isso, né? Existem técnicas para isso e é importante que a pessoa saiba fazer isso. Então, não é só ficar olhando para os números, não é suficiente. É como que a gente conecta isso com a vida da pessoa. E é aí que a magia acontece, né? Então, depois dessa provinha, vocês passam a ser certificados e aí vocês têm essa possibilidade de continuar a sua carreira. Então, o primeiro nível é o Executive Advisor, o segundo nível é o Senior Advisor. O Senior Advisor já é a conexão entre vários assessments. Então, nós temos outros assessments muito mais profundos que nos permitem justamente analisar a questão emocional, como que as emoções afetam justamente a questão dos comportamentos e como que esses comportamentos afetam a confiança. Então, no Senior Advisor, a gente passa realmente a fazer inter-relação entre várias ferramentas com o Star Trust. E aí depois tem a possibilidade de se tornar um Executive Trainer. O Executive Trainer ele passa a ser habilitado para dar treinamento em empresa. Então, as pessoas os trainers, tem os Master Trainer, que são pessoas da X-Science, que faz a certificação, que faz as pessoas passar pela prova. Então, nas empresas, a certificação do RH geralmente vai ser feita pela própria X-Science, né, oficialmente. Mas também nós vamos ter treinamentos para líderes, para manager, dentro das empresas. Quem for trainer vai ser habilitado a dar esses treinamentos dentro da empresa, ok? E a ideia também, eu falei já, né, da comunidade global. Então, essa comunidade global, a ideia é que justamente tenha muita troca, né, de informação dentro de todo o código de deontologia, mas que, por exemplo, se faça estudo de caso, troca de experiência, e que a partir disso também nós possamos compartilhar negócios, né? Então, pode ser que alguma pessoa, sei lá, você pode vender um projeto, de repente, que, sei lá, precisa fazer, sei lá, 100 devolutivas. Bom, você não vai fazer 100 devolutivas sozinho em uma semana. Então, talvez você vai precisar de alguns colegas para te ajudar nisso. Então, a ideia de estar nessa comunidade, é uma comunidade fechada, exclusiva, e a ideia de poder também, não trocar experiência, mas trocar negócio também. Muito bem. Hoje, quantas pessoas estão certificadas no mundo? A gente tem ao todo, né, 21 pessoas, né? 21 pessoas são certificadas, sendo 18 Executive Advisor, 1 Executive Trainer e 2 Master Trainer, né? Eu sou um dos Master Trainer e o João Filho também, que é sócio também da EG Master Trainer. E nós temos pessoas no Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Estados Unidos e França, né, certificados. Então, por que eu mostro esse número? Esse número é muito pequeno. E isso justamente é a grande oportunidade que vocês têm na frente. Porque, claro, daqui 1 ano, 2 anos, esse número provavelmente vai ter alguns zeros a mais atrás. Então, a oportunidade que vocês têm agora é de se tornar pioneiro, fazer parte dessa turma pioneiro nesse tema da confiança, né? Você se tornar realmente âncoras no Brasil desse tema. Então, essas primeiras turmas que a gente está fazendo, a gente está investindo muito nessas primeiras turmas. Justamente por quê? Para poder justamente garantir que essas pessoas não sejam simples advisor, mas que sejam também grandes embaixadores da confiança, né? Que realmente as pessoas levem esse tema, não só nas empresas, mas na vida deles. Então, esse investimento que a gente está fazendo inicialmente, obviamente, é uma oportunidade, né? A gente não vai poder ter condição, quando a gente tiver, sei lá, 5, 6 mil pessoas ao redor do mundo, a gente não vai ter condição de fazer treinamento mais presenciais, não vai ter como fazer treinamento ao vivo, a gente não vai dar conta. Então, por isso que a gente já tem toda a plataforma EAD, né? Vai ser tudo EAD. Então, essa condição de poder fazer um treinamento online, síncrono, né, com a gente, isso é agora, né? E agora, porque depois a gente não vai dar conta. Muito bem.
Bom, para quem não teve a oportunidade ainda, né, tem o Status Personal, já falei, né, é gratuito e é automático. Então, quando você acessa o link, vocês... toda essa apresentação, gente, depois eu vou colocar em PDF no grupo, tá? Então, não sai do grupo logo depois, porque vamos postar o link da gravação, nós vamos postar esse material, vocês vão poder baixar esse material para ficar com vocês, tá? Então, nesse material do PDF vai ter o link, né, para você fazer o teste, e também vou colocar o link depois no WhatsApp. Então, a pessoa que preenche, ela coloca lá o e-mail dela e automaticamente ela recebe o relatório no e-mail dela, tá? Então, tudo automatizado e é 100% gratuito. Isso não vai mudar, não é só gratuito agora e depois vai ser pago, não, isso aqui vai ser gratuito para sempre. Só que o relatório, ele é bem simplificado. Como não tem devolutivo pessoal, ele é bem simplificado, né? Nós criamos uma devolutiva gravada, que tem mais ou menos um vídeo mais ou menos de 20 minutos, que quando a pessoa recebe o e-mail, né, com o relatório, ela recebe o link também para poder assistir a devolutiva, ok? Então, isso é 100% automatizado. Bom, hoje, qual é o valor da certificação na modalidade online, ao vivo, tá? Hoje, o valor à vista é 4.369. Isso é o valor à vista. Dá para parcelar isso em 12 parcelas de 399, ou é possível também acessar a isso via assinatura Advanced. Qual a diferença entre as duas coisas aqui? O preço é o mesmo, tá, gente? Vocês podem fazer a conta, vocês vão ver que à vista, na verdade, a pessoa ganha uma parcela. O parcelado, a questão, quando você faz uma compra parcelada no seu cartão, ele vai bloquear aquele limite de R$4.000 na sua conta, né? Quando você compra na modalidade assinatura, na verdade, todo mês vem 399. Então, você não usa o limite do seu cartão até 4.000. Né? Então, essa é a diferença entre a assinatura e o parcelado, e nós temos essas duas modalidades, tá bom? Então, esse é o valor hoje da certificação online. Se vocês vão lá nas landing page e tudo, vocês vão ver que esse é o preço que tá sendo colocado lá na internet. A proposta que a gente tem para vocês que estão conectados hoje, agora, é de fazer essa online pelo valor do EAD. O valor do EAD é 2.189. Eu estou falando de quase da metade, tá? Então, fazer esse valor aqui, e aí vocês podem também parcelar em 12 parcelas de 199, ou fazer a assinatura do Advanced pelo preço da assinatura Starter. Porque esse preço de 199, se vocês vão lá na internet, vocês vão ver que é o preço do Starter, tá? E tem mais um bônus, né? Tem mais um bônusinho, né? Porque isso aqui é a negociação que a gente fez com a Ângela, vocês podem agradecer a Ângela depois, né? Quem fizer agora, e a gente está falando da próxima turma só agora, quem for se inscrever para a próxima turma agora, a gente vai ainda dar um cupom de desconto adicional de R$100 na primeira parcela. Isso quer dizer que a tua primeira parcela, o primeiro mês, o custo, o investimento que você tem que fazer é R$99. Então, você vai fazer um investimento de R$99. Você vai se certificar, você vai fazer todo o treinamento, você vai fazer toda a certificação, você vai entrar na comunidade, você começa a vender no primeiro mês ainda, e você nem terminou, você nem pagou a segunda parcela ainda. Tá? Então, isso realmente é uma condição que a gente está fazendo só por causa dessa turma que a gente está montando com o Ângela. Tá? Não temos condição de fazer isso na internet, porque não tem como. Né? Quem se inscrever pela internet é uma inscrição automática, então a pessoa cai lá naquelas turmas, né, que são já previstas. Uma outra vantagem aí é que... tá aqui, ó. A gente vai fazer a formação comigo mesmo, tá? Então, hoje tem eu, o Jomar aqui no Brasil, né, habilitado, o Henrique Chabot também na França, ele tá fazendo também, ele tá treinando lá. Segunda coisa, valor do EAD pelo online e o investimento apenas de 99 para começar. Então, essas são as vantagens assim, que a gente oferece agora para essa turma. Gente, eu não vou ter agenda para poder fazer 50 turmas. Isso é sério. Não é uma estratégia de marketing de escassez, não sei o quê. De verdade, gente. A gente não vai ter condição de fazer isso depois. Então, as próximas turmas talvez serão com o Jomar, e até mesmo o Jomar vai chegar um momento que não vai conseguir mais. Então, vai ser 100% EAD. Então, a nossa meta, o Nicolás está conectado para não me deixar mentir, a nossa meta é 1º de maio, a gente já vira a chave para ser 100% EAD. Então, essa turma aqui é para acontecer agora no mês de abril.
tá, gente? Beleza? E aí, finalizando aqui, eu quero abrir para as perguntas. Aqui tem todas as perguntas que recebemos, né, até, sei lá, acho que eu copiei e colei isso aqui, né, mais ou menos 15 minutos antes de abrir a sala, então, não sei se tem outras perguntas aqui que chegaram no grupo nesse meu período. Mas vamos lá, eu vou responder a todas elas. Tem algumas que eu já provavelmente respondi, né, na minha apresentação, e eu não quero limitar as perguntas a somente essa. Ou seja, se vocês tiverem pergunta, depois eu vou tirar a tela, vamos deixar as câmeras abertas, e aí a gente vai poder também responder as dúvidas ao vivo com vocês. Bom, quando será a próxima turma da certificação? A próxima turma da certificação ela tem que acontecer no mês de abril, nós não fechamos data, e a ideia é justamente que com essa turma aqui de vocês aqui, nós definimos uma data junto que seja a melhor data para todo mundo. Essa próxima turma, ela pode acontecer, nós precisamos de 15 horas. Então, geralmente, nós fazemos 5 módulos, 5 encontros de 3 horas. Né? Geralmente acontece à noite, mas se vocês quiserem fazer cedo de manhã, se quiser fazer 15 horas no fim de semana, a gente também pode fazer 15 horas no fim de semana. O que já se fez, por exemplo, sexta-noite, sábado, você faz sexta-noite 3 horas, sábado 6 horas e domingo 6 horas. Então, isso também é possível fazer, né? Que daí dá bloco de 3 também. Então, é possível fazer no fim de semana também. Então, a próxima turma vai ser agora no mês de abril, a gente vai definir a data. Como eu vou gerenciar meus clientes e relatórios? Essa é uma pergunta interessante que eu não respondi. Cada advisor que se certifica, ele passa a receber um link único, personalizado, do Star Trust. Com esse link, você vai enviar esse link para seu cliente, o cliente vai clicar nesse link, ele vai responder ao teste, e esse link ele já é configurado para que quando a pessoa termina de responder ao teste, você já receba automaticamente o relatório no seu e-mail. Você não tem que fazer login, senha, gerenciar cliente, tem que fazer nada. Você tem realmente a gente automatizou tudo para simplificar a vida de todo mundo. Então, você vai divulgar esse link e você vai receber automaticamente o relatório no seu e-mail. Tá? Na verdade, vem um e-mail com um botão para você fazer o download. Né? O relatório não vem no e-mail. A gente fez isso porque, às vezes, fica carregando muitos e-mails, né? Então, a gente criou um download e aí você clica no botão e faz o download do PDF, ok? Quanto vai custar depois do primeiro ano? Então, aqui o que a gente está oferecendo é a certificação. Então, vocês pagam a certificação, vocês têm direito a 1 ano de uso ilimitado, e a partir do 13º mês, vocês podem continuar a assinar. Né? Então, depois de 199 por mês, né? O 399 por mês, dependendo da licença que você tem. Né? A de 199 ele é um pouco mais simples, a 399 é a mais top. Né? Então, basicamente isso. Depois de 1 ano, vocês podem manter pela assinatura. Quanto posso cobrar dos meus clientes para um assessment Star Trust? Essa pergunta é o seguinte, eu acho que cada um tem o seu próprio preço, né? Então, hoje, por exemplo, a maioria de vocês, imagino que vocês têm DISC, MBTI como ferramenta também de assessment, pega o valor que se cobra para fazer uma devolutiva de DISC ou de MBTI e cobra a mesma coisa. Então, não vai mudar muito, né? Se vocês já estão vendendo esse tipo de serviço, mantenha os seus preços, né? Agora, né, vocês vão ser, entre aspas, ainda exclusivos por um certo tempo, né? Porque são poucas pessoas. O fato de você ter um produto inédito no mercado, vocês podem aproveitar um pouco isso no começo e se destacar e até, né, de repente, cobrar um pouco mais, porque vocês são poucos ainda a usar. Isso é uma oportunidade que tem para quem vai começar agora. É possível usar o Star Trust para coaching de carreira? É possível. Né? Obviamente, se trabalha, por exemplo, com um líder que está querendo ser promovido, ou até mesmo um empregado que está querendo ser promovido à liderança, também é possível você ajudar ele a melhorar seus relacionamentos. Aliás, a promoção dentro das empresas, muitas vezes, ela vem justamente da capacidade de se relacionar. Né? Claro que tem que ser bom também, tecnicamente, no que a gente faz, a gente tem que gerar resultado. Mas o relacionamento é muito importante. E poder acompanhar a pessoa medindo os seus relacionamentos é uma boa oportunidade de coaching de carreira. Como funciona quando tem uma empresa inteira para avaliar? Bom, falei para vocês, o fato de você ter um uso ilimitado, você pode aplicar o quanto você quiser.
que acontece? Se você tem muita gente para fazer, você não vai conseguir fazer devolutivo individual com todo mundo. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda vocês aplicar o teste para todo mundo e fazer uma devolutiva coletiva. Né? Também nós vamos ensinar como fazer essa devolutiva coletiva. E aí, a vantagem que vocês vão ter, isso faz parte da licença Advanced, mas vocês vão ter essa licença Advanced agora, nesse pacote que a gente está oferecendo, vocês vão ter acesso aos relatórios de equipe, tá? Então, a gente vai ensinar como gerar esses relatórios de equipe para vocês. Então, vocês vão poder, por exemplo, assim, tem 3 departamentos, vocês vão poder ter o gráfico de cada departamento, e ter o gráfico da empresa, e ter o gráfico individual de cada um. Então, isso é bem legal. Então, tudo isso aqui na certificação a gente passa, e aí depois na própria comunidade também tem muito suporte com relação a como fazer tudo isso. Como participar da comunidade global, mesmo falando somente português? A ideia da comunidade, a gente vai ter vários canais, e cada canal vai ter, na verdade, esses canais acontecem no Telegram, tá, gente? A gente vai ter uma área de membros que está sendo construída também, que vai estar junto com a plataforma Moodle, em que vai ter todo o material lá. E a ideia é que vai ter um grupo de Telegram por idioma. Então, se vocês falam 3 idiomas, vocês podem estar em 3 grupos, né? Só que cada canal vai falar um único idioma. Então, se o canal em português, todo mundo fala português. O espanhol, só fala espanhol, né? Então, vai ter, para cada idioma, a gente vai ter um grupo de Telegram focado, tá? No idioma. Se não puder participar dessa turma, posso pagar agora e entrar numa próxima turma? Gente, eu acho difícil, sinceramente eu acho difícil, porque não sei se vai ter uma próxima turma sendo eu e sendo com essas condições. Então, eu não posso prometer que vou fazer outra turma. Então, se vocês quiserem essas condições, realmente vai ter que ser, ou se não vai ter que aceitar fazer isso com o Jomar ou fazer EAD. Mas nessas condições que a gente está apresentando, realmente vai ter que ser agora. Quantas pessoas tem cada turma? A gente tenta não passar de 20, tá? Então, esse negócio de ter 150 pessoas nunca vai acontecer. Por quê? Porque justamente a gente tem que trabalhar e testar entre nós. Então, tem que ter um grupo realmente pequeno. Então, a gente não pode fazer grande grupo. Acima de 20, a gente vai dividir turma. A gente vai fazer várias turmas. Então, mas eu acho que o ideal são turmas de 12 a 15 pessoas, esse é o mundo ideal, né? A gente tenta, geralmente, fazer turmas com números pares de pessoas, porque daí a gente consegue fazer duplas nas devolutivas, duplas nos PDI, e aí isso facilita a dinâmica. Ok. Esse assessment obriga a fazer devolutiva? A resposta é sim, porque, principalmente no começo, porque a gente não quer que as pessoas que recebem o relatório tenham uma má interpretação dos resultados deles. Então, vocês podem fazer uma devolutiva em grupo, uma devolutiva coletiva, mas a pessoa tem que ter alguma explicação sobre como interpretar seus resultados. Então, realmente, a gente cobra muito isso dos advisors para que realmente não seja entregue relatório sem devolutiva, tá? Isso é uma coisa importante e a gente bate nessa tecla, e isso é uma questão de até preservar a qualidade da nossa prestação de serviço, tá? E, na verdade, o que você cobra é a devolutiva, porque você não cobra o assessment. O que você vai cobrar dos seus clientes é o teu tempo, é o teu trabalho. Então, né, não tem razão para não fazer devolutivo. Vocês indicam cliente no começo? Então, a Egg Science não vai se comprometer em fechar negócio para vocês. Isso não tem como, né? Mas uma vez que você participa da comunidade, obviamente, cada nova licença vendida para a empresa vai ser divulgada na comunidade, e aí vocês vão receber os contatos para poder entrar em contato com o RH, etc. e tal. Aí cada um vai ter que vender seu peixe, né? A gente não vai vender esse peixe por vocês, né? Isso tem que ficar claro. Mas a ideia é justamente que a gente fomenta justamente a colaboração, a cooperação entre vocês para que tenha negócio que acontece, né? Agora, a gente não tem como se comprometer em fechar negócio para vocês, tá? A gente vai incentivar isso, a gente vai comunicar os clientes para vocês, mas a gente não vai vender no seu lugar, tá? Agora, indicar cliente, sim, a gente vai fazer dentro da comunidade. Qual é o apoio comercial depois da formação? Dentro da comunidade, justamente, a ideia é que a gente troca, justamente, material, inclusive, de repente, palestras, workshops, né?
para que as pessoas justamente acelerem o seu desenvolvimento comercial, para poder vender mais rápido, tá? Na CBS já temos bastante experiência, nós criamos produtos específicos para isso, né? Então, nós temos algumas coisas que são, obviamente, de propriedade da CBS, né, que a gente não vai poder fornecer, mas a gente vai, sim, dar todas essas dicas do que pode ser feito, do que pode ser vendido, dicas de preço, né, de como que isso pode ser vendido, as modalidades, etc. Então, tudo isso aqui vai ser feito na própria comunidade. Tem prova para certificação? Sim, né, eu já falei, esse aqui eu já respondi. Quanto tempo depois de pagar posso começar a usar e vender? Bom, é logo depois da certificação. Então, se a certificação ela for feita no fim de semana, na semana seguinte você já começa a vender, né? Tem que agendar a provinha, né? A prova, a gente está falando de uma provinha de 40 minutos com a gente, tá? Não é nada extraordinário, não, tá? Não é um vestibular. É uma coisa bem rápido mesmo. Tem aqueles pro bono, né? Que isso é muito importante para vocês treinar. E eu falo que esses pro bono, eles são importantes também para você estar melhor preparado para seus clientes, né? Então, é importante mesmo que vocês treinem. Mas o uso é imediato. Uma vez que você está certificado, você já recebe seu link, você já pode vender imediatamente. Opa. Qual é o suporte de atualização, aprofundamento a certificadora oferece? Isso é uma coisa interessante. Hoje eu falei para vocês, nós temos 4 relatórios, tá? Um dos próximos relatórios que a gente vai lançar é o Star Trust Hospital. Então, uma vez que a gente abre para novos mercados, novos relatórios, vocês também vão receber esse novo relatório. A interpretação da tabela é idêntica, só que os relacionamentos, por exemplo, dentro do hospital, são diferentes dos relacionamentos que você vai ter, por exemplo, no mundo corporativo, né? Por quê? Porque no mundo corporativo você fala de cliente, por exemplo, enquanto no hospital você fala de paciente. O cliente do hospital hoje é o plano de saúde. Quem paga a conta é o plano de saúde. Então, o relacionamento com familiares e os pacientes é completamente diferente da relação que você tem, por exemplo, com seus empregados, que você tem com o cliente numa empresa. Então, por isso que a gente vai ter questionários específicos para esse tipo de setor. Então, todo ano vai ter novos relatórios que vão surgir. Esses novos relatórios, imagine sair o hospital, isso abre um leque de negócio muito maior para vocês venderem também em hospitais, para vocês começarem a atender novos mercados, tá? Então, e isso vai ser disponibilidade, obviamente. Uma vez que você se certifica, você não precisa se certificar novamente. Provavelmente a gente vai fazer algum webinar, a gente vai fazer alguma live dentro da comunidade para poder apresentar esse novo questionário, o novo relatório. Mas uma vez certificado, você já está apta a poder fazer qualquer devolutivo de qualquer relatório Star Trust. Quanto tempo leva a implantação de um programa para gerar resultados mensuráveis? Nós temos desenvolvido programas de 1 mês, em que você tem devolutiva, aplica o teste, tem devolutivo para os líderes, tem um workshop e a gente faz uma avaliação do plano de ação do workshop 1 mês depois. Em 1 mês, eu garanto para vocês, a gente tem vários cases de empresas em que tiveram já resultados notáveis com isso, tá? Então, a partir de 1 mês, você já tem resultado. Então, é bem rápido. Isso para uma empresa é rápido, né? Mas uma coisa eu falo para vocês, uma vez que você faz uma devolutiva bem feita para um líder, o comportamento dele, o jeito dele ser com a equipe dele é imediato. No dia seguinte, na hora mais 1 depois da devolutiva, o cara já mudou o chip em algumas coisas. Não quer dizer que ele vai dominar toda a confiança, claro que não. Mas estou falando, ele já toma consciência de um bocado de coisas que já começa a mudar o comportamento dele com relação à equipe. E tem uma outra coisa muito interessante, é que quando você começa a trazer numa mesma equipe essa semântica, o vocabulário sobre a confiança, as pessoas passam a ter um vocabulário que tangibiliza justamente as emoções e a forma de se comunicar. Então, isso muda muito os relacionamentos entre eles, porque eles passam a saber como se comunicar, enquanto antes era uma coisa mais subjetiva, a confiança. Não sabia explicar, cada um tinha um jeito de explicar diferente. Aí, quando você faz isso em equipe, eles passam a ter o mesmo vocabulário, o mesmo modelo para poder se comunicar a respeito disso. Então, isso é bem legal. Quais empresas no mercado já aplicaram a metodologia com seus funcionários? Bom, nós temos vários cases na CBS, eu posso até apresentar aqui, eu tenho, deixa eu ver aqui, esse aqui é um panfleto que a gente tem, vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Sim? Não? Então, deixa eu ver aqui. Continua nas perguntas recebidas. Então, vou ter que
compartilhar e compartilhar de novo aqui, peraí. Aqui. E agora? Agora sim. Tá. Eles aplicarem e aprovarem. Isso. Então, aqui não tem todos os logos, mas esses logos, esses 6 logos aqui são logos de empresas realmente onde não fizemos só aplicar o Star Trust, mas tivemos realmente cases de sucesso. Né? Cases de sucesso, inclusive, eu dou o nome, o telefone de todos esses diretores de RH para que você pode ligar para qualquer um para receber referências sobre isso. Foi realmente transformadora, tá? A partir da pandemia, gente, 80% do faturamento da CBS passou a ser voltado para a confiança. 80% do faturamento, tá? Só no Brasil a gente está falando mais ou menos de um faturamento assim que chega a quase R$1 milhão só vendendo confiança, tá? Só na CBS, só no Brasil, tá? Nós fizemos vários projetos da América Latina, por exemplo, os grupos farmacêuticos como a Abbott, Merck, aqui não tem, mas tem a BD também, a gente atende a nível América Latina, a gente atende as divisões a nível América Latina. Né? Isso é uma outra vantagem também que vocês passam a ter, porque o fato da ferramenta estar em 4 idiomas, vocês podem aplicar, por exemplo, a ferramenta em português, aqui no Brasil, e gerar um relatório em inglês para a matriz, por exemplo. Então, isso é legal, né? Então, vocês têm essa possibilidade de aplicar o teste no idioma e gerar os relatórios no outro idioma, tá? Agora eu vou compartilhar de novo a apresentação. Que pergunta ainda tinha? Como manter a confiança e a fé num mundo tão vazio, no qual as pessoas têm que agir, atuar e falar o que se tem no padrão deles circular, social, trabalho? Isso aqui foi aquela pergunta da pessoa que falou sobre Aquela situação do Will Smith. o caso do Will Smith, né, do Chris Rock, né? Para mim foi ensinação, tá, gente? Eu li um artigo aí sobre isso, acho que foi ensinação da Pfizer, tá? Isso não sou complotista não, mas eu acredito que deve ser isso. Mas assim, existe realmente muita desconfiança, né? A gente está em cenários de pandemia, a gente engatou com uma guerra na Ucrânia, né, que gerou muita desconfiança, que pode se transformar ainda numa guerra mundial, a gente não sabe, né, se tem uma escalada de violência na Europa, a gente não sabe, né? Então, realmente a gente vive num mundo em que a desconfiança reina. Isso é fato, gente. Isso não é porque a gente se forma em confiança que a gente é obrigado a confiar em todo mundo. Mas a gente está aqui justamente para poder ensinar para as pessoas a identificar o que está acontecendo nos relacionamentos. Enxergar justamente quais comportamentos estão impactando o relacionamento. Então, de novo, Star Trust não é uma vara mágica. Não tem pó de perlim-pipi nessa história. A gente realmente está aqui para poder justamente ajudar as pessoas a melhorar. Porque o que eu falo é que na confiança não existe certo ou errado. Você tem todo o direito de desconfiar. Todo o direito. Porque realmente a pessoa não é digna de confiança do outro lado. Agora, a questão é o quão consciente você é dos seus comportamentos e o quanto esse comportamento te prejudica. Isso sim é importante. Isso sim que nós queremos trazer para as pessoas. Queremos trazer consciência. Porque a pessoa pode dizer conscientemente que ela quer manter essa desconfiança. E não tem problema nenhum. Mas se ela está gerando desconfiança de forma inconsciente, isso prejudica ela, aí sim nós queremos ajudar ela. Para poder, a partir disso, tomar consciência do que ela pode fazer para poder mudar o seu comportamento. Ana Paula, pode falar. Oi, Cirilo, boa noite. Deixa eu até abaixar minha mão, que depois fica mais fácil. Eu tenho 2 perguntas. Uma, são perguntas simples, né? Uma o assessment é respondido só pela pessoa ou outras pessoas respondem o assessment sobre ela? Que você fala, eu estava lendo na apresentação, tinha autoconfiança, tinha confiança dada, né? E como eu não sei os conceitos, é só para entender, são outras pessoas que respondem sobre você ou é só você que responde? Vamos lá, 2 coisas. Primeiro, falando sobre o conceito dos 3 níveis e depois vou engatar sobre as modalidades de teste. Existe a autoconfiança, a confiança dada e a confiança recebida. Quando a gente está falando da confiança recebida no teste individual,
a pessoa vai responder sobre a percepção dela com relação à confiança que ela recebe dos outros. Então, não são os outros que respondem, é ela que responde sobre a percepção dela, ok? Então, a gente sempre vai fazer a leitura de eu acho que os outros, né? E a gente vai completar a frase. Eu acho que os outros não confiam em mim, eu acho que os outros, né? Enfim. Então, mas é ela que responde, tá? Agora, a segunda coisa, sobre as aplicações, né? Está em desenvolvimento, e provavelmente vai sair só no segundo semestre, uma versão 360 graus do Star Trust. Hoje não tem essa versão 360 graus, onde realmente você convida o superior, os pares e os subordinados para responder sobre a pessoa, tá? Isso está em desenvolvimento e está prestes para sair. Mas hoje o que nós fazemos? Por exemplo, se você quer avaliar um 180 graus, você consegue fazer isso com o Star Trust atual. O que você faz? Você aplica para o líder, e o líder, ele vai ter 4 ambientes avaliados. A relação dele com a empresa, a relação dele com a hierarquia, a relação dele com a sua equipe, ou seja, com o seu subordinado, né? E a relação com os clientes e parceiros, né? Os seus pares. E aí você aplica também para a equipa dele, para os subordinados dele. Os subordinados dele vão ter exatamente esses 4 ambientes também medidos. Só que quando o subordinado responde sobre a hierarquia, está falando de quem? Está falando dele. E aí você vai comparar o resultado que ele tem a percepção, qual é o relacionamento que ele tem com relação à equipa dele e qual é o resultado da hierarquia da equipa dele. E aí você vai cruzar essas informações. Tá? Esse tipo de coisa, a gente não ensina isso na certificação, mas esse é o tipo de tema que a gente aborda na comunidade. Esse é justamente o tipo esse tipo de dicas que a gente fica trocando na comunidade. E a gente ajuda realmente as pessoas a fazer esse tipo de aplicações. Tá? A segunda pergunta eu não entendi direito a questão da licença. O que eu entendi, eu vou falar o que eu entendi, você vai me corrigir. O que eu entendi é o seguinte: você, quando se certifica, no primeiro ano você tem direito à licença, a partir do segundo ano você tem que pagar essa licença, e aí você falou que tinha 2 níveis, e aí você falou que você vende para as empresas também. Entendo que a empresa está comprando essa licença, né? Quando a empresa compra essa licença, ela pode ter ou não advisors internamente para analisar isso, e aí o que ela faz? Ela gera os relatórios para um advisor de fora fazer isso, porque o resultado está com ela, não vai para o coach. Vamos fingir que eu não decidi não renovar, né? Eu fiz o primeiro ano e o segundo, eu tenho os meus clientes todos compraram licença, decidiram comprar para ter uso ilimitado. Estou inventando uma hipótese. E como é que eu tenho acesso a esses relatórios? É a empresa que tem que gerar esse relatório e mandar para eu analisar? A licença para a empresa, na verdade, ela segue a questão da LGPD, né? Porque para algumas empresas isso aqui é imprescindível, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, todo o nosso sistema, ele é desenvolvido na Bélgica, ele já segue toda a regulamentação europeia com relação ao LGPD, que hoje é uma das mais restritas do mundo, tá? Então, vamos lá. Você pode se certificar, os seus clientes podem comprar licença. Você, uma vez certificado, sempre certificado, tá? Então, uma vez que você certificou, você pode fazer interpretação. A partir do momento que a empresa compra uma licença, ela vai ter que ter dependendo da quantidade de funcionário, ela vai ter que certificar o mínimo de pessoas dentro da empresa, tá? O RH, minimamente, vai ter que ser certificado. A gente não vende licença sem certificação, não tem como. Então, o RH vai ter que se certificar. Mas lembra do que eu falei? O RH não vai fazer workshop interno, ele não é santo de casa, ele não consegue fazer algumas coisas. Às vezes ele não vai querer fazer a devolutiva de um diretor, por exemplo, porque o RH não vai fazer devolutivo para um superior. Então, ele vai precisar de gente. E você, se é seu cliente, você vai poder continuar fazendo o seu serviço. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Só que quem vai gerenciar essa licença é o RH, e o RH vai gerar o relatório e te passar o relatório. Entendi. Obrigada. Imagina. O que mais? Adriana, né? Sim, boa noite. Boa noite, Adriana. Então, você está dizendo que a confiança ela é treinável. Isso. Porque eu trabalho com comunicação, eu sou fonoaudióloga, e muitos dos meus clientes, eles às vezes são pessoas tímidas, inseguras. Então, quer dizer que com esse acesso eu vou ajudá-los a falar com mais confiança, então, se eles
Vamos lá. Tem 3 conceitos que realmente eu não falei, mas que são fundamentais para entender. E as pessoas confundem esses 3 conceitos. Existe a confiança, a confiabilidade e a insegurança ou a segurança. Você fala de segurança ou insegurança, a gente está falando de emoções. Uma pessoa que se sente insegura é uma pessoa com medo. Medo é uma questão emocional. O Star Trust não mede emoções. Então, a gente não vai medir a insegurança da pessoa. Nós temos um outro teste que mede emoções, que se chama Helios, que tem toda a psicodinâmica das emoções. Então, a gente tem outro teste para isso. E também a gente não está falando de confiabilidade. A confiabilidade ela tem a ver com suas intenções. Tem pessoas que não são confiáveis, são bandidos, e que utilizam da competência, da confiança para poder enganar e para aplicar golpes. Você pega um político corrupto, ele não é confiável porque é bandido, mas ele usa a confiança para ser eleito. Então, a confiança é a competência de relacionamento que te permite aproximar as pessoas, se aproximar das pessoas, ou aproximar elas de você. Então, obviamente, você poder trabalhar a autoconfiança da pessoa, sim, isso pode ajudar seus clientes. Mas tem que deixar claro que a gente está medindo e trabalhando isso a nível de comportamento e a nível de relacionamento. A gente não vai mudar, a gente não está medindo. Imagina, os americanos nem conseguiram fazer isso com polígrafo, né? O detetor de mentira. Ou seja, tem gente que consegue enganar o detetor de mentira. Então, imagina, hoje não tem teste no mundo que consegue medir a intenção da pessoa. As intenções da pessoa, ela depende de valores, de crenças, de um monte de outras coisas, né? Talvez um dia a gente mede, a gente não mede. Mas no caso, assim, eu vejo pessoas competentes, estou falando no sentido, pessoas competentes que perdem oportunidades na vida porque são inseguras, porque não confiam nelas mesmas. Então, essa autoconfiança vai dar uma força para elas se exporem, né? Você vai conseguir identificar justamente quais são aonde que está impactando, o que está impactando a autoconfiança dela. Isso sim, você vai identificar claramente que tipo de comportamento você precisa trabalhar nela para melhorar essa autoconfiança dela. Por isso que eu falei, isso, por exemplo, no coach de carreira é super importante. O coach de carreira se trata da pessoa, né? Então, primeiro tem que começar por ela. Então, por isso que a gente mede esses 3 níveis. A confiança que você tem em você mesmo, a confiança que você é capaz de dar para os outros e a confiança que você é capaz de receber dos outros. Esses 3 níveis estão conectados. Se você tem uma autoconfiança baixa, você não vai conseguir confiar nos outros. Se você não confia nos outros, você não consegue receber a confiança dos outros e isso retroalimenta negativamente a sua. E você entra no ciclo vicioso. Ou, o contrário também é verdade. Você tem uma alta autoconfiança, você consegue confiar nos outros, os outros te devolvem essa confiança, você retroalimenta positivamente a sua. E entra no ciclo virtuoso. Então, uma coisa que a gente trabalha muito na liderança é justamente demonstrar para eles que 70% do relacionamento depende de nós, não do outro. Então, não adianta culpar a equipe. Minha equipe não faz o que eu mando. Por que será que a tua equipe não faz o que você manda? Né? Porque muitas vezes ele tem um problema de autoconfiança. Ele nem se dá conta. Mas a mensagem, a forma de como ele se comunica com a sua equipe demonstra desconfiança. E, claro, os outros não vão devolver confiança, imagina. Ele está gerando desconfiança. Então, esse tipo de sacada, isso você consegue medir com muita precisão. Né? Perfeito. Obrigada. Janete? Olá, parabéns, muito legal, achei fantástico mesmo. Obrigado. Só queria te perguntar uma coisa, quando o cliente ele faz o teste, ele não recebe o teste, né? O teste sempre volta para nós, sempre vem para nós e a partir de nós que a gente vai fazer o... Exatamente. O único teste que a pessoa recebe de forma automática é o Star Trust Personal, que ele é 100% automatizado. Mas lembre que é o relatório mais simplificado. O relatório só tem 6 páginas, né? E não tem aquela tabela. No relatório completo de desenvolvimento, é o coach que recebe o relatório. E aí, uma vez que você recebe o relatório, você agenda a devolutiva com o seu cliente e no momento da devolutiva você apresenta o resultado e depois do resultado você manda o relatório para ele. Né? Eu não mando relatório para cliente de jeito nenhum antes de ter feito a devolutiva. Tá? Até para não evitar justamente ter problema de má interpretação. Tá? Excelente, parabéns, adorei. Obrigado. Cirili, tem uma pergunta aqui da Camila Travanssi, ela acho que não está mais com a gente, mas ela deixou uma pergunta bem importante também,
essa ferramenta complementa outras ferramentas de assessment, ou ela por si só traz a questão da confiança e as tendências comportamentais, como, por exemplo, do DISC? É uma pergunta que você deve receber bastante, né? A resposta é sim, é uma ferramenta complementar às outras ferramentas de assessment. Você combinar um DISC, o MBTI, ou qualquer ferramenta de personalidade ao Star Trust é muito rico. Por quê? Porque você tem, de uma certa forma, índice claro de tendências comportamentais que pode se combinar diretamente com os comportamentos da pessoa. Então, claro que dependendo do DISC da pessoa, de repente, né, se a pessoa é alto D, o alto I, o alto S, o alto C, ele vai ter algumas tendências justamente comportamentais que afetam a confiança dele. E aí, isso claramente a gente vê. Às vezes, a gente até brinca, às vezes, que a gente fala que pelo próprio Star Trust a gente consegue descobrir o DISC da pessoa. Às vezes. Né? Porque tem uns padrões que se repitem, né? Alto D é alto D mesmo, né? Alto I, assim. Então, isso é muito interessante. Então, sem dúvida, em termos de trabalho de consciência, a combinação com outras ferramentas, por exemplo, ferramentas como o Six Second, o EQI de inteligência emocional, é muito rico. Você combinar vários assessments, tá? Virgínia? Cirilo, excelente, adorei essa apresentação, muito obrigada. Você comentou em algum lugar formação contínua Star Trust. Uhum. O que quer dizer isso? Não entendi a tua pergunta. Você falou de formação contínua Star Trust. Vai ter outros cursos aí no meio do caminho, nessa comunidade? Vai acontecer alguma outra formação? Ou você estava comentando sobre essa carreira de Star Trust Executive Advisor, depois Senior Advisor e Executive Trainer? Como funciona isso? Essas formações, então, isso vai ser proposta, essas formações, obviamente elas vão ter um custo, né? Então, para você continuar na carreira, vai ter esses outros níveis. Esses níveis não estão disponíveis ainda, hoje, por isso que hoje a gente só está lançando o nível de certificação. Então, são duas coisas. Uma coisa é nível de certificação, e outra coisa é a formação contínua que acontece na comunidade. Então, quando a gente fala de certificação, é novas técnicas que a gente vem implementar, né? Que saem completamente daquilo que você já aprendeu, são coisas completamente novas que a gente traz. Depois, por exemplo, quando você vai se formar como trainer, existe toda a questão da didática, de como justamente fazer a formação online. Então, não é só a questão do conteúdo, vai muito além disso, tá? Então, por isso que tem que separar. Uma coisa são os níveis de certificação e outra coisa é a formação contínua que a gente tem. A gente faz vários webinars, a gente troca ideias, então tem muita troca dentro da comunidade, tá? E essa formação contínua é isso, tá? Participando da comunidade, você já vai participar e aprender com essas coisas, né? Aí, claro, depende muito do nível de engajamento de cada um nessa comunidade, né? A pessoa pode estar passiva, esperar que aconteça, ou pode estar mais proativo. Cirilo, e falando da comunidade... Desculpa, Virgínia. E falando da comunidade, eu vejo pela minha comunidade de especialistas em Action Learning que é muito bacana porque sinergias pessoais e profissionais devem acontecer também, né? Apesar que ainda não deve ter não tem um número grande de formados, mas eu fico pensando numa empresa que tenha um grupo grande de profissionais e para algumas pessoas, para um grupo grande de pessoas, às vezes é preciso fazer a devolutiva individual. Também as pessoas podem se apoiar, isso pode ser fomentado no grupo, não? Com certeza, é o que eu falei, a ideia é que quando a gente fala de fomentar justamente a geração de negócio, é justamente isso. Né? A gente não pode prometer nada, né? Mas vai estar totalmente livre essa possibilidade de você fazer negócio entre vocês. A ideia hoje, assim, o meu sonho, você abrir meu coração aí, o meu sonho é que essa comunidade se torne uma grande família, sabe? Em que realmente todos se apoiam, né? Eu sempre falo que isso é um princípio de integridade para mim. Você não pode pregar e vender uma coisa e você não viver aquilo. Então, assim, você não pode sair vendendo confiança e você viver também, não dar nenhum voto de confiança para seus próprios colegas, com que você se formou, com que você está trabalhando, que está pregando a mesma coisa que você. Então, a ideia é que se cria uma rede de confiança entre nós também, né? Que se cria uma grande família ao redor disso e que essa família seja realmente embaixador desse tema.
E óbvio que vai ter negócio acontecendo, vai ter afinidade que vão acontecer, né? Vai ter santo que vão começar a bater e vai acontecer, a química vai rolar e vai ter negócios, não duvido disso, né? Mas isso... Eu acredito que... Desculpa. O que foi? Você deu uma falhada aqui para mim. Isso é uma consequência, né? Eu acho que os negócios sim, são consequências desse relacionamento que vai se criando na comunidade. Eu acredito que é uma coisa muito bacana a gente se dando certo, fazendo esse grupo, a gente está chegando num momento que, como você disse, nós acabamos sendo protagonistas, né? Uhum. Tem o ônus, que precisamos implantar, então tem uma coisa nova, a gente precisa aprender, é uma linguagem diferente ainda para muitas organizações, e tem o bônus do protagonismo, né? O bônus do pioneirismo. Exatamente. Eu achei bacana na tua explicação, que eu não tinha visto no dia que a gente falou, e foi bem legal, que você dá orientações, inclusive, sobre os aspectos de venda, de apresentação, que isso é uma diferença nas formações de assessments. Isso eu achei bem legal. A gente está no momento em que nós vamos ter que evangelizar muito, né? Nós vamos ter que divulgar bastante sobre esse tema da confiança, mostrar que é possível medir, etc. e tal. Então, realmente, vai ter todo um trabalho de marketing, a gente vai fornecer muito material, inclusive, isso aqui é importante, acho que não foi falado, mas todo o material de marketing para você vender StarTrust vai ser fornecido pela EG. Então, a gente vai ter, né, vídeos, propaganda, panfleto, todo esse material para vocês venderem, para ajudar vocês a vender, a gente vai fornecer. Material realmente produzido, né, profissional. Então, a ideia justamente é que a gente vive essa cruzada né, de evangelização junto. E, com certeza, quem for pioneiro vai se destacar no mercado, isso não tenha dúvida. Com certeza. E hoje eu vejo assim que todos nós aqui, a maioria de nós realiza trabalhos muito similares, e eu falo, hoje, se a gente se olha como concorrente, a gente não age, a gente trava. É muito importante a gente ver possibilidades de parcerias, isso faz uma diferença incrível na atuação, viver a confiança mesmo, né? Tem mais uma pergunta só aqui no chat, da Fabi. Desculpa, Gil, deixa eu só fazer uma pergunta da Fabi, que estava aqui, e ela precisou sair, mas eu acho que vale a pena, inclusive, deixar na gravação essa pergunta também, a resposta, né? Essa ferramenta se fundamenta nos conceitos da psicologia positiva? Aí ela trouxe, a confiança é uma das forças de caráter. Ela pergunta, então, se está fundamentada nos conceitos da psicologia positiva. Então, não é baseado na psicologia positiva, mesmo se nós estamos bastante voltados para isso na EG, tá? Mas não tem vínculo, vamos dizer assim, direto. Essa questão perdi o fio. Já me faz a pergunta de novo, por favor. Se a ferramenta, se o assessment de confiança está fundamentado na psicologia positiva, nos fundamentos da psicologia positiva. A resposta é não, mesmo se nós acreditamos nisso, a gente trabalha bastante com isso, mas não é fundamentado na psicologia positiva. Hoje a teoria é baseada justamente no estudo que foi feito, né, dos comportamentos e dos hábitos da confiança que foram levantados na França em 2012. Legal, obrigada. A Gil tem uma pergunta. Estou vendo uma pergunta que ela mandou para mim, ela perguntou se vai ter um canal em francês. Então, os 4 idiomas são português, espanhol, inglês e francês. Tá? São 4 idiomas que já temos relatórios e questionários e tudo nesses 4 idiomas. Fala, Gil. Primeiro, parabéns. Desde que eu vi os comentários, eu falei com bastante gente, porque eu acho que é uma ferramenta bem inovadora. As empresas não têm o hábito de olhar para esse aspecto de confiança. Como eu falei, ele implica no ABS, às vezes é uma das raízes de ABS, né? Que acaba desmotivando, e se não é tratado, acaba virando um turnover, e às vezes não se olha para esses aspectos.
Quando a Adriana perguntou da questão da confiança... Gil, desculpa, mas só porque não é todo mundo que conhece esse termo ABS, só o absenteísmo. Absenteísmo, né? Desculpa, é o absenteísmo, que é o indicador de afastamentos e de atestados, enfim. Então, às vezes, a pessoa está desmotivada, tem uma raiz de desconfiança, às vezes no líder direto, às vezes na própria empresa, e isso vai acabando com vários aspectos e redunda no turnover e acaba perdendo e não se trata. E aí eu fiquei pensando, né, ao lado das ferramentas de avaliação de competência e várias ferramentas de avaliação que se aplica, e aí quando se pede o que se faça o PDI do colaborador, né, incluir também no PDI essa questão da avaliação da confiança, né? Avalia-se a confiança dele e inclui-se esse trabalho no PDI. Olha como enriquecerá, né? O desenvolvimento desse colaborador e o corpo todo dessa empresa, enfim, os gestores e todo mundo. Bem enriquecedor, eu fiquei bem apaixonada. Nós temos já... Então venha! Quero, vou avaliar, porque também financeiramente o valor que ele nos trouxe, dentro do que eu vejo aí de cursos, nem certificações, só cursos. Está bem atrativo. Não, gente, isso aqui não paga nem as horas, eu garanto para vocês que hoje... Verdade. A gente tem cliente, headhunter, recrutadores de alto nível, né, que é recruto executivo de alto nível, que utiliza o Star Trust. Não para ser uma ferramenta eliminatória, porque a gente não tá medindo a confiabilidade, lembra? Mas a gente consegue avaliar a capacidade, a competência do líder em se relacionar. E isso, quando se contrata, se promove líderes, é fundamental você avaliar os importantíssimo de relacionamento, né? Sim. Muito bom. Parabéns, viu? Pela sua persistência. Valeu. Muito bem, alguém tem outras perguntas? Gostaria de comentar? Pode ser simplesmente um comentário, um feedback também, agradeço os feedback também de vocês. Ou se não, acho que... Olha, já tem gente me chamando aqui, me passando o telefone no individual, para a gente falar sobre a formação. Achei ótimo, porque vai ser uma turma nossa, gente. A ideia é... Mesmo quem já saiu também falou algumas pessoas que saíram já falaram também de falar depois, que bom. Uma das coisas que eu combinei com o Ângela, assim, para mim, para valer a pena, teria que ter no mínimo 10 pessoas. Então, menos 10 pessoas, gente, eu não vou ter condição de fazer essa turma. Então, tem que ter no mínimo 10 pessoas para poder valer o investimento de tempo, tá? A partir de 10, a gente já fecha a turma, tá? Ok? Eu acho que tem que ser esse mês. Então, basta vocês definir as datas. Depois, Ângela, de repente, a gente faz um sistema de votação, de modalidade de datas, né? Depois a gente cria um link daquele grupo que a gente tem para a live, a gente cria um link para os efetivamente interessados na formação para a gente fechar a data. Não esquece de fazer ainda o sorteio aqui. Estou aqui com as pessoas que estão presentes para a gente sortear o assessment. Vambora! Com devolutiva sua. Tá bom, tá prometida será entregue. Então, como que você quer fazer o sorteio? Estou vendo aqui a mensagem da Sara. Eu tenho aqui as pessoas que estão presentes. O Nicolás é da tua equipe? Nicolás, sim. O Nicolás é sócio da... Então, ele não vai entrar no sorteio. O Nicolás, acho que não precisa de devolutivo, não. Não precisa, né? Acho que eu vou desafiar a turma. Quem tiver de câmera aberta vai participar do sorteio. O que você acha, Cirilo? Bora, vamos lá. Quem abrir a câmera participa do sorteio. Olha, é hora de passar o batonzinho, dar uma arrumada, arrumar o fundo do... Tem a Sara aqui, a Rosana, o Rico. A Sara já... Ela nem vai querer abrir a câmera, então, porque ela já recebeu o presente. A Vera também. A Gil me falou que ela fez o teste gratuito, mas não foi com a devolutiva.
Do Cirilo. Ó, A gente, Rosana já vai abrir, olha. devolutiva. Muito bem, Rico. Cadê você, Rico? Abre tua câmera para você participar do sorteio. A Devolutive, gente, a ideia é vocês fazer os testes do Star Trust Entrepreneur ou Manager, vocês escolhem. E aí a gente faz a Devolutive com o relatório completo, para vocês verem realmente como que chega o relatório, como que chega a Devolutive, como que a gente interpreta. Ter uma primeira abordagem, então é bem legal. E é bom fazer para vocês mesmos, isso aí é uma coisa que vale para a vida, né? Não tem jeito. Só falta o Rico abrir a câmera. Rico, você quer participar? Aí, meu amigo, há quanto tempo? Poxa vida! Beijo no coração aí. Que bom! Que bom você aqui com a gente. Vera já recebeu a devolutiva. Pensa. Oi? Estou só vendo aqui a Tatiana também. A Vera já recebeu, então, Vera? Já recebeu também a devolutiva? Já, né? Já recebi. Então já recebeu esse presente. Tá já certo. recebi um super presente. Ai, que delícia, né? Bom demais. Só está faltando agora a Rosana, você vai abrir seu vídeo? Tempo. A Rosana escreveu aqui, que acho que ela está com a filhota dela, mas ela estava bem interessada também. Aí eu pergunto aqui, já coloquei aqui vocês, dei uma grifada para a gente ver. A Sara também já recebeu a devolutiva. Aí, Rô, muito bem, abriu, foi desafiada, hein? Agora, Cris, você não recebeu, né, a devolutiva do Cirilo ainda? Muito bem. Então, eu vou pedir para a Vera, que já recebeu a devolutiva, escolher um número entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vera, escolhe um número de 1 a 10 para mim, por favor. 2. 2. Adriane. Adriane foi sorteada para receber a devolutiva do Cirilo. Que maravilha! Gratidão! Parabéns, Adriane! Parabéns! Obrigada! Que ótimo! Adriana, depois pega lá no grupo de WhatsApp, pega o meu número e aí você me manda um joinha, aí eu já te mando o link, aí a gente combina, assim que você terminar o relatório, a gente combina a devolutiva junto, tá bom? Tá bom. E eu vou fazer a formação também. Oba! Depois a gente coloca o link lá no nosso grupo para ver quem quiser vir. Rico, eu preciso do teu telefone, que eu estou com ele desatualizado aqui. Me passa aqui no chat para a gente falar. Eu te coloco no grupo, porque você pode também vir como interessado na formação. Acho que podemos parar de gravar agora, né, Cirilo? Depois você faz as edições dessa parte do sorteio, se você quiser.